Hi, people. Olá, eu sou o professor Pantoja, eu sou professor de inglês aqui do curso Oficina do Estudante. E hoje eu estou aqui para fazer um comentário de uma questão do simulado aberto que aconteceu, um simulado que fazia uma emulação da prova da Unicamp, da data, né, que aconteceu no dia 25 de setembro. E me pediram aqui, professor Pantoja, para que eu fizesse um comentário da questão, que é a questão de número 36, onde aparentemente foi a questão em inglês que todo mundo, ou todo mundo não, grande parte das pessoas erraram. Mas, para eu poder fazer alguns comments em relação a essa questão, a gente precisa entender uma coisa muito importante que vem acontecendo nos últimos vestibulares, ok? E isso está acontecendo principalmente para você que vai prestar a prova da Unicamp. A Unicamp, em específico na prova de inglês, tanto na primeira quanto na segunda fase, ela está exigindo que o candidato faça uma questão interdisciplinar, ok? And the question is, o que é uma questão interdisciplinar na língua estrangeira? É quando você tem um texto, a questão 33, inclusive, fala um texto interessante sobre a questão de Rússia, essa briga política between Russia and Ukraine, a Ucrânia. Mas o que é uma questão interdisciplinar? É aquela em que o texto te oferece, in English, uma série de dados, but some aspect, ou algum aspecto do texto falta. E esse aluno tem que trazer o seu conhecimento de fora para dentro do texto, ok? Que pode ser um conhecimento about history, about geography, even about math. Mas você tem que trazer um complemento disso, do que falta no texto, né? Isso a gente chama de uma questão interdisciplinar com alternativas. Então, eu só queria que quem fez a prova se atentasse na questão 36, porque no segundo parágrafo do texto há uma explicação. Eles vão colocando em detalhes, what is happening, o que está acontecendo na região. Então, no segundo parágrafo, tem um verbo que é um verbo muito importante, viu, gente? Que esse verbo, na verdade, é que dá a grande tônica do texto, que é justamente o verbo back. And then you have to take care. Você tem que tomar cuidado porque back pode ser diferentes traduções, inclusive com diferentes funções gramaticais. O back, por exemplo, todo mundo conhece como uma preposition, como uma preposição. Pode ser um phrasal verb, do tipo go back. Mas as pessoas esquecem que existe o back as a verb, como verbo. E como back, nós vamos traduzir assim, um verbo apoiar. Isso é muito importante. Por exemplo, dentro de uma election, de uma eleição, alguma pessoa backs, ela apoia, ela dá sustentação a um certo candidato. E por que eu estou falando isso? Porque se vocês olharem o terceiro parágrafo, o segundo parágrafo, ele vai contar toda essa questão da história, do plot, do enredo de Rússia e Ucrânia. Mas o que importa é o terceiro parágrafo. Because it says, Putin, dá uma olhada aí na sua prova, who accused, que acusou os Estados Unidos and the EU, e vamos lembrar que esse EU, a abreviação importante, qualquer texto de politics, que seria a União Europeia, European Union. Então, Putin, que acusou os Estados Unidos e a União Europeia de instigar um golpe fascista, o Putin responded with the most significant land grab in post-war Europe. Então, o que o Putin fez? Para poder rebater o que o Ocidente fez, o Putin, no texto, ele fala que ele anexa, né, a Península da Crimeia, para a Rússia. Essa é a grande discussão no terceiro parágrafo. E aí vem uma coisa. The move, essa movimentação political one, which drill, que fez com que, você com o texto na mão, os Estados Unidos, European Union, provocassem várias sanções à Rússia, ofereceu à Rússia, atenção, full control, o controle completo desta região que se chama Sevastopol, ok? Que vocês estão vendo no texto, seria mais ou menos o local onde você tem a fleet, né? Que seria essa armada, o exército russo na região, no Black Sea, no Mar Negro. Agora veja, Russia went on to back, e olha o back aí. A Rússia, portanto, passou a apoiar esses separatist groups, esses grupos separatistas da Ucrânia, justamente para que esse grupo separatista tivesse do seu lado e para que a Rússia pudesse ficar com a Ucrânia. Veja, sala, o pessoal que fez a prova, mania de professor. Mas veja, o texto, o terceiro parágrafo, is about that. E se você olhar a pergunta é interessante. Citada pelo texto a região de Donbass, e aqui que eu quero que o pessoal tome cuidado, porque se você voltar no final do terceiro parágrafo, o texto diz, olha lá, na última linha, in the Eastern Donbass region, ou seja, na região na região leste de Donbass, não é? Que fica na frontier, na border com a Rússia. O texto está falando para sua localização. Então, de cara,
você eliminaria a alternativa B de bola. Porque no momento está falando que Donbass faz parte do oeste, mas da parte este, da parte leste, né, da Ucrânia. Agora, onde que eu acho que a questão é sofisticada e difícil ao mesmo tempo? Porque eu preciso trazer algum argumento a mais. Qual é a importância de Donbass? E o texto não fala. Então, você ficaria em duas alternativas, na A e na C. E a diferença da A para C, e essa é a interdisciplinaridade que você vai encontrar na Unicamp na primeira fase e na segunda, o que é que você tem que trazer extra do seu conhecimento de mundo para a questão? Você tem que saber que Donbass é importante por um fator, a produção de minério. Good? E isso is not about text. This is not about English. Isso tem a ver com o que você está estudando nessa questão da guerra. Agora, a pegadinha é a A, que está errada, talvez você tenha marcado, porque ela diz o seguinte, ela tem uma relevância para a Rússia, para os seus recursos minerais. Good. Em específico, o cobre. E aí, gente, você pensa assim, poxa, Pantoja, que sacanagem, mas eu teria que saber. Sim, você teria que saber. Porque não é o cobre que é produzido. O que é produzido é ferro e aço. Pantoja, mas essa questão é uma questão difícil. Não, isso é uma questão interdisciplinar, né? Então, o que faz, portanto, a alternativa correta ser a C de casa, que diz, pertence à Ucrânia e faz fronteira ao leste com a Rússia, sendo de grande importância, dada a potência da sua indústria siderúrgica, que tem a ver com ferro e também com aço. Então, a correta é a C, e lembra todos aí que está se preparando para o vestibular. Isso é uma questão interdisciplinar. Você tem English, many details, e há um gap, há uma notícia que não tem, uma informação que não tem, que pode ser domanas ou 10 atas, e você tem que trazer o seu conhecimento. Então, a prova da Unicamp trabalha dessa forma. Tudo bem? Abraço a todos. Tchau, até mais.